Olá, espero que todos e todas estejam bem. Pessoal, o Brasil viveu a maior disputa eleitoral da história, tanto para governador, no caso do Rio Grande do Sul, quanto para presidente no país todo. Nós tivemos um domingo que, por muito tempo, será lembrado por todos nós. Mas e agora? O que é que nós teremos pela frente, hein? Quais são os desafios que aguardam os eleitos? Pois em busca de respostas para as perguntas e pela representatividade que as universidades têm para a sociedade, o universo acadêmico recebe hoje 3 convidados para analisar os cenários da educação, da saúde, da economia e também do emprego no país e no estado. Vamos apresentar eles aqui. Professor Matheus Froza, do curso de Ciências Econômicas, já é da casa aqui, né, professor? Está sempre conosco, sempre que possível. Seja muito bem-vindo ao universo acadêmico. A irmã Liliane Alves Pereira, que é professora do curso de enfermagem aqui da Universidade Franciscana, mas também preside a Associação Franciscana de Assistência à Saúde, a Cefas. Muito obrigado pela sua presença aqui. E o professor Diego Zanella, que é coordenador do programa de pós-graduação em ensino de humanidades e linguagens aqui da UFN. Professor Diego, muito obrigado. Sei também que o senhor é professor no curso de filosofia política aqui, né? Muito obrigado pela presença de vocês 3. Vou começar pelo professor Diego. Nós elencamos 4 pilares, e o primeiro deles é a educação. Professor Diego, se o senhor fosse o governador, se o senhor fosse o secretário estadual de educação, fosse trabalhar junto com o governador reeleito Eduardo Leite, o que o senhor esperaria, o que o senhor gostaria de apresentar na área da educação? Eu gostaria de apresentar ou de ver sendo concretizado uma valorização da educação no estado. Eu acho que esse é um campo, é uma área que precisa ser valorizada em termos salariais para professores, infraestrutura para as escolas também, melhoria da qualidade do ensino, uma série de questões que estão relacionadas. Mas eu preciso ser bastante sincero e honesto ao olhar o cenário que a gente tem no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil e fazer uma separação entre aquilo que é possível de fazer na realidade e aquilo que a gente tem como expectativa. Eu acho que vai ser muito mais olhando para a realidade e tentando pôr em prática aquilo que é possível fazer do que atendendo aquilo que está na expectativa, talvez um pouco reprimida da população. Sim, a gente sabe que o caminho da educação sempre é um caminho muito bem pavimentado, né? E a gente viu muito durante a pandemia, professor Diego, a importância que a tecnologia, que a internet tem. A implantação disso, de fato, no estado todo, até naqueles locais mais no interior mesmo. Isso se faz necessário. Eu acho que tem condições disso agora. O senhor discorda de mim? Concordo que seja necessário, mas eu não sei se a gente tem a infraestrutura suficiente e o recurso econômico distribuído equitativamente na sociedade. Porque não é só o professor e a escola, é o estudante, é a família também ter recurso para ter esses aparelhos. Senão a gente não consegue alcançar efetivamente essa questão toda na educação, sim, distribuir os equipamentos. Sim. Do âmbito nacional, o que o senhor espera do presidente Lula, que foi eleito pela 3ª vez aqui no Brasil? Eu espero uma valorização da educação a partir de uma diversidade maior, uma inclusão maior. Eu acho que isso sim. Agora, o quanto isso, para mim fica bem claro isso, né? O quanto isso está na expectativa e o quanto fica da realidade. Acho que essa é a equação que precisa ser resolvida, tendo em vista o cenário cultural que nós temos no Brasil de hoje. Sim, eu fiz uma anotação aqui, bolsas de estudo cada vez mais próximas dos estudantes, né? Um ProUni ainda mais forte. O senhor acha que esse seria o caminho? Confesso que eu não sei, eu não tenho uma resposta para isso, mas eu acho que vai haver uma valorização, sim, da educação. Se isso vai vir na forma de bolsas, de financiamento da educação, eu acho que a gente ainda precisa esperar um pouquinho mais, porque não está afirmado na proposta de governo dos candidatos eleitos. Sim. Na área da saúde, irmã Liliane, eu sei que a senhora trabalha, né, e muito agora, né, junto à Associação Franciscana de Assistência à Saúde, sabe tanto quanto nós o quão trabalhoso é oferecer esse tipo de atendimento. Se a senhora fosse a secretária estadual de saúde, né, o que a senhora teria em mente aí para 2023? Bom, a primeira coisa é um bom planejamento, né? Porque até agora
o olhar da saúde está voltado para uma experiência pós-pandêmica ou ainda com uma pandemia, mas não tão fortemente enraizada como foi 2020 e 2021. Então, 2022 é uma retomada de uma série de coisas dos quais nós estamos esperando que retome. E essa mesma retomada da proposta da saúde, a gente precisa convir que eu tenho bastante coisas represadas que a pandemia empurrou. Então, a primeira coisa é uma leitura muito clara desse cenário todo e, ao mesmo tempo, e não esperando só esse planejamento, um investimento maciço nessa própria retomada, como eu estou dizendo. Então, assim, desde pequenos procedimentos até investimentos grandes em materiais e equipamentos, nós precisamos fazer, que a pandemia nos tomou isso em 2 anos. E saúde não é uma coisa que dá para esperar, nós sabemos disso, né? Eu sempre gosto de dizer que saúde não tem preço, mas ela tem um custo muito elevado. E não dá para você errar na proposta de investimento financeiro. Estou falando de recurso financeiro para desenvolver os programas de saúde. Então, essa é uma realidade muito grande. Como cuidar da saúde depois da pandemia? Sim. Telesaúde, né? Seria um bom investimento do governo do estado? Telesaúde, nós temos dois olhares bastante interessantes sobre ela. É claro que o fato de você ter um médico na tela, dar conta de responder, ele é importante. Mas agora a pergunta é para quem? Né? Porque falar de telesaúde para quem está aqui num centro como Santa Maria é uma coisa. Outra coisa é você falar em telesaúde para quem mora no interior do interior. E a gente tem que deixar, e aí minha segunda provocação no telesaúde está aqui, deixar de pensar que a telesaúde é uma substituição do profissional da área da saúde, seja ele enfermeiro ou médico ou outros mais. Porque eu sei manusear com celular, mas eu não necessariamente sei manusear com aquilo que a saúde vai ser necessária nesse processo. Sim. Ampliar a oferta de atendimentos, isso é quase que óbvio, né, irmã Liliane? É necessário. Tanto o governo estadual quanto o governo federal. E aí, no âmbito federal, um aporte ainda maior para o SUS, acredita? Ou o governo atual vai ter que pensar em, no mínimo, reajustar a tabela SUS. Quando, não sei, mas ele tem que fazer. Está empurrando uma dívida muito grande com os municípios, com os estados, e uma tabela extremamente defasada, e hoje é o nosso maior sistema. E então não tem como não falar disso nos próximos meses, no próximo ano, até porque veio um piso salarial de enfermagem por aí, daqui a pouco vem das outras classes profissionais. Então, assim, vai ter que pensar nesse reajuste de tabela, minimamente, para poder dar conta de ampliar serviço e resolver algumas fraturas que a saúde foi deixando nesse período. Professor Froza, chegamos à economia, professor. E aqui eu elenquei inflação, carga tributária e gastos públicos, professor. Se o senhor fosse o ministro da Fazenda, ou até da economia, por que não também? O que o senhor gostaria de aplicar no Brasil? Eu acho que vai voltar a se chamar Fazenda, não economia, até por questão, eu acho que para desmembrar realmente, para acomodar esse novo parlamento que está vindo aí. Existem 3 formas só para mim aumentar, para mim gerar receita para o Estado. Ou eu imprimo dinheiro, que é pouco provável, ou eu emito títulos da dívida pública, e isso, os juros tem que estar alto como está agora, tá? E a terceira possibilidade é aumento de imposto. Então não tem, vamos dizer bem assim, não tem muita mágica neste processo do que eu vou fazer. Então eu vou ter que elencar prioridades no que de fato eu vou fazer. Daí eu passo necessariamente pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Saúde. E isso eu vou ter que reestabelecer, na verdade, o orçamento, fazer uma readequação orçamentária para isso que chegue lá na ponta. Há uma clara defasagem educacional, há uma clara defasagem também na questão de número de atendimentos, e a pandemia mostrou isso, e também a falta, vamos usar o termo certo, a negligência com a pandemia foi tratada, talvez represou esses atendimentos. Talvez sim. Quantas pessoas tiveram déficit tecnológico e estão vindo, tecnológico / educacional, e estão chegando até agora na instituição superior ou também na escola? Como é que a gente vai resolver esse problema? A gente resolve esse problema com investimento. Somente investimento público? Não. Talvez eu vou ter que dialogar com o investimento privado neste momento para reestabelecer. O desafio do atual governo não é a geração de emprego propriamente dito,
e sim eu restabelecer o consumo. E para mim restabelecer o consumo, eu tenho que sim mexer na tabela do imposto de renda. Eu tenho que também reativar o consumo dos negativados SPC e Serasa também. Como é que eu vou fazer isso? E reestabelecer em 2 setores chaves do financiamento. No financiamento habitacional e também no financiamento também educacional. Isso restabelece. As pessoas voltam a consumir e voltam a se inserir no mercado de trabalho. Obviamente que no curto prazo. Bom, o senhor falou do mercado de trabalho, eu vou entrar já na questão emprego, professor Froza. O que dá para fazer em nível nacional para a gente reduzir a quantidade de desempregados e para transformar um pouquinho essa parcela da população que hoje se encontra muitas vezes na informalidade e possa retomar uma formalidade? Porque promessas, elas sempre foram feitas, isso não só para essa campanha eleitoral de agora, sempre foi. O problema é a hora de executar, pós-eleição. É possível executar alguma coisa a curto prazo, talvez 23, talvez 24? O que o senhor diz para a gente? Realocação orçamentária, lembrando que o orçamento que vai ser executado em 2023 ele foi formado por esse atual governo. Então, o máximo que eu posso fazer é redistribuir recursos. Então, isso que vai ter que ser muito bem negociado. E até é bom a gente restabelecer uma fake news que teve recentemente na internet, e a questão é o seguinte: eu criei muito MEI, eu criei muito empreendedor individual por necessidade e não por oportunidade de negócio. Eu fui demitido, eu abri o MEI para dar nota fiscal. Foi isso que aconteceu. Não é porque eu estou criando muito emprego. Estou criando muita gente, muita empresa por necessidade e não por uma oportunidade de mercado. E é esse que é o desafio que eu tenho. Lembrando que mercado de trabalho pujante é mais aluno em sala de aula. E talvez é menos alunos lá no SUS com a irmã Liliane. E quando eu tenho desemprego, eu tenho uma série de problemas sociais que acabam acarretando. E a educação e a saúde sempre acabam pagando esse pato. Sim. Perguntaria para vocês três agora rapidamente, porque o nosso tempo já está praticamente acabando. Tenho certeza que a direção do programa lá já está de cabelo arrepiado lá em relação ao tempo que a gente ocupou aqui. Professor Diego, se o senhor pudesse citar uma medida rápida e eficaz, na sua opinião, na área da educação. O senhor falou diversidade, né? O senhor falou distribuição, mais conhecimento. Alguma outra que o senhor pudesse deixar para a gente? Recuperação do número de vagas na educação básica e educação superior. É necessário trazer de volta as pessoas que, por alguma razão, por algum motivo, abandonaram o seu processo formativo. Trazê-los de volta. Sim. Irmã Liliane, a senhora tocou na questão do reajuste do SUS. Alguma outra medida muito importante na área da saúde que a gente precisa rapidamente corrigir? Eu penso que, no âmbito do Rio Grande do Sul, reconhecer os pequenos hospitais, né, os espaços onde está, e em âmbito federal, a atenção primária em saúde. Ou se investe na prevenção, nós vamos continuar tendo problema de saúde pelo resto da vida. O que é o mais caro é a atenção terciária. Então tem que investir na prevenção para a gente não dar conta de chegar lá e provocar, né, maiores rombos. Ter problemas. Professor Froza, na área da economia e na área do emprego, 2 dicas muito importantes. Manter o auxílio emergencial como política pública dos R$600, mas e como contrapartida proibir o empréstimo sobre o auxílio emergencial. Sim, isentar o imposto de renda de pessoas que ganham até R$5.000, que façam valer essa proposta, porque isso é consumo de um mês para o outro, isso de fato agrega valor na economia, isso fortalece tanto a geração de emprego quanto o consumo, que automaticamente vai gerar renda. Mas isso não vai ser para 2023, só para 24, 25 talvez? 24 acredito, mas o auxílio emergencial pode ser mudado já com um canetaço no dia 1º de janeiro. Eu espero muito isso. Deve. Todos nós esperamos. Quero agradecer a participação de vocês três aqui no programa Universo Acadêmico. A gente falou sobre educação, sobre economia, sobre saúde também, sobre emprego. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade de tê-los aqui também, tá bom? Obrigada. Pessoal, olha só, um projeto que trabalha as características do bairro Nossa Senhora do Rosário incentiva acadêmicos dos cursos de licenciatura aqui da UFN a desenvolver ações que vão muito além da sala de aula. Mas não são só eles não, tá? A ideia atraiu alunos de uma escola estadual e juntos todos vencem desafios de cidadania. Foi assim que a turma do EJA da Escola Básica Estadual Cícero Barreto foi recebida na Universidade Franciscana. A visita faz parte de uma das ações do projeto da curricularização da extensão das licenciaturas. A extensão ela requer um território parceiro, né? E nós pensamos que seria importante
valorizar o bairro do Rosário em função de que, em primeiro lugar, ele é um bairro formador da cidade de Santa Maria. Ele é originariamente um bairro negro, ele tem toda uma história de formação da população periférica. Depois de muita música ao som do berimbau, os estudantes conheceram as propostas das ações que serão desenvolvidas na escola. Eles estão, né, no ensino médio e ter esse contato com o ensino superior aqui e também com a materialidade, né, dá uma nova visão para eles. Como que eu vou dizer assim, abre horizontes. Eles estão no mundo da escola, bem fechado, né? Então amplia. Vem junto com a escola as demandas que no momento a escola está enfrentando, e elas não são só demandas curriculares, metodológicas, elas são demandas que são sociais. Diante das demandas, as ações serão concentradas em uma abordagem antirracista. As atividades são desenvolvidas pelos acadêmicos e professores das disciplinas de Ensino de Linguagens e História do Brasil 4, dos cursos de Letras e História. A questão do racismo, que é o tema que a gente está desenvolvendo, né? É um tema necessário, né? Nos espaços educacionais a gente não deveria ter nenhum tipo de preconceito acontecendo, mas infelizmente a gente tem. Então trabalhar com essas demandas da escola para nós é super importante, porque significa que nós estamos atendendo às necessidades efetivamente da nossa comunidade. Nós temos então essa perspectiva de trazer uma abordagem antirracista para trabalhar dentro da escola, visto que o Rio Grande do Sul, principalmente, né, é um estado extremamente racista na sua formação e continua sendo até hoje. Então, nós vemos a necessidade de continuar, de ter essa continuidade trabalhando nesse território com essa temática, né, da população negra, e agora trazendo isso para o movimento negro e trabalhar nessa perspectiva de que nós precisamos muito falar ainda sobre isso, né? A ideia é aproximar ainda mais escola e universidade. Além disso, propor diálogos e reflexões sobre importantes temas, como o racismo, com o objetivo de diminuir cada vez mais as desigualdades e os preconceitos. Oh, que legal, que bacana aquilo ali, né? Pessoal, vem o mês de novembro, hein? Até o dia 10 dele, dá para fazer inscrição no vestibular de verão da UFN. As provas ocorrem nos dias 5 e 6 de dezembro. A inscrição, pessoal, deve ser feita pelo site ufn.edu.br, tá bom? Os valores estão aí na tela, ó. São mais de 30 graduações entre presenciais, semipresenciais e também EAD. Para medicina, muita atenção aqui, ó. A prova é presencial no dia 5 de dezembro. Para as outras graduações, é o candidato ou a candidata quem vai escolher uma das formas de ingresso oferecidas pela Universidade Franciscana. Lá no site ufn.edu.br tem mais informações sobre o processo seletivo. Vestibular de Verão UFN, viva a sua transformação! Essa edição do Universo Acadêmico fica por aqui, já sabe, né? A gente vai, mas volta. A nossa despedida de hoje é com imagens da acolhida a Nossa Senhora Medianeira. A Universidade Franciscana recebeu a imagem da padroeira do estado durante a trezena móvel e também em uma celebração religiosa ocorrida na Capela São Francisco de Assis, aqui na UFN. A Romaria a Nossa Senhora Medianeira ocorre no próximo fim de semana, em Santa Maria. Serão 2 dias, 4 e 5 de novembro, de muita devoção, agradecimento, emoção e também fé. A gente se reencontra no mês de novembro. Um abraço para todo mundo. Tchau!